E eu fiz uma profecia lá no Flow, não sei se vocês viram, do atentado contra o Trump. Não sei se vocês viram esse corte, que eu falei 2 meses antes que iam fazer um atentado, ele ia quase morrer, ia voltar, ia virar uma figura divina. Aí a galera fez o corte lá. Eu vou falar de novo, não é profecia, mas algo que eu acho que está sendo programado. A gente pode ter um evento maior de queda de internet e quem vai ser o único fornecedor de internet que vai sobrar? O Elon Musk. Anota aí, por causa do Starlink. Todo mundo vai ter que comer na mãozinha dele. Isso é preocupante, que é poder demais na mão de uma única pessoa. Ele já é o cara mais rico do mundo, agora ele tem uma rede social que é uma das maiores do mundo, ele tem a SpaceX, que manda não só os satélites dele, que ele já tem a maior constelação de satélites do planeta, que é ótimo para espionar também o mundo. E ele também, a gente sabe que ele é um defense contractor, ele manda equipamentos bélicos para o espaço também, para a Space Force americana. Então o cara é um defense contractor, ele tem a maior rede social, ele tem a maior constelação de satélite, ele tem uma empresa de carro elétrico, ele tem uma empresa de implante cerebral. É poder demais. Tá preocupante. Eu acho legal o trabalho dele. Mas se esse cara um dia acordar eu também acho chateado... Assim, puto, né? Eu acho assim, dentro da equação, é muito bom que ele realmente até... transparentemente, você consegue ver as interações dele no X. Bem atuante ali. Em geral, é perguntando para a comunidade, assim, isso é real? Isso é verdadeiro? Isso acontece mesmo? Então, ele vai muito mais nessa questão de entender o que está acontecendo, né? Porque realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Me senti o Nicolás Maduro criticando o Elon Musk aqui, mas, né? Não. Aqui, a maioria das pessoas que passam por aqui são críticas, porque, assim, óbvio, né? A pessoa tem muito poder, começa a acumular realmente preocupações, cara. né? Eu acho legal pra caramba o trabalho, mas eu olho assim e falo, rapaz... Se der uma zebra aí e ficar só ele, a gente vai ter que comer na mão dele. Os contratos com a parte de defesa, né? Ele manda pelo espaço algumas coisas. E a gente não tem acesso a. Não tem, é tudo sigiloso. É muito sigiloso. Só que aí, vamos lá, se você tem um mandato para poder. Mandato, eu digo assim, né? Contrato. O contrato, no caso, né? Mas para poder fazer essa gestão, né, do transporte e tudo mais. Depois a operação já fica por conta ali, mas será que se bobear, você fala assim, toma o que é meu, isso daqui, tem como estabelecer controle direto? Eu não sei, isso a gente não tem como saber. Sim, não, e tem... Como está vinculado, né, aos protocolos ali de ativação das armas e tudo mais. Será que ele pega e joga um brinco, né, joga um VPN ali agora? Vou dar um exemplo exemplo para vocês de um negócio que pode ser que ele esteja ajudando os Estados Unidos a colocar no espaço. Eu não sei se a galera vai encontrar, porque tem muitas coisas que eu falo soa como delírio, conspiração, por isso eu tento fundamentar muito. E eu achei essa matéria no site military.com, do projeto Thor, Thor, né? Thor igual o deus nórdico. Em vez de jogar uma bomba atômica num país, eles estão colocando barras de tungstênio no espaço, e essa barra do tamanho de um poste de luz, e essa barra ela é uma arma cinética, ou seja, uma arma de impacto. Ela lançada lá do espaço, e ela, em vez dela ir perdendo velocidade, como é o caso do míssil, ela vai ganhando cada vez mais velocidade, ganhando força potencial, bate no solo da Terra com a força de uma bomba atômica e explode bunkers, porque essa arma é chamada de bunker buster também, destruidora de bunker, mas não deixa radiação. E como ninguém sabe da existência disso, ou a maioria desconhece, você consegue jogar isso no oponente, equivalente a uma bomba atômica, e ninguém vai entender o que aconteceu. Não, foi a fábrica ali de querosene que explodiu. Ele geralmente joga em cima de uma fábrica, assim, e desce com uma velocidade tão grande, eu fazendo os cálculos, chega a uns 8.000 km por hora, que é tudo em milhas por hora, tipo fazer uma conta aqui na cabeça, que às vezes até não aparece nos frames das filmagens. Os cara, você fala, a fábrica explodiu, mas alguns frames, isso aconteceu em Beirute alguns anos atrás, tem uma explosão ali numa fábrica, não sei se vocês lembram. Lembro. Lembra? Foi muito forte aquela explosão. Algumas filmagens conseguiram pegar o frame um troço estranho, tipo um projétil ou uma barra dessa. Mas não era da explosão, né? Não, foi antes. O negócio não tinha explodido ainda. Aí tem uma linha escura assim caindo. Muita gente falou, viu? Foi um míssil. Deve ter sido de Israel. Não, eu nessa pensando, velocidade o primeiro bate, depois a gente escuta, a barra. Né? Essa barra chama God's Rod, ou The Rod of God, o cajado de Deus. Caraca, então, assim, eu não sei o que o Elon Musk está botando lá, mas o Trump, foi quando isso? Acho que foi em março, ele estava num comício ali, e ele falou, o pessoal perguntou para ele, você acha que pode ter uma terceira guerra mundial? Ele falou, acho que pode, e vai ser muito diferente do que vocês imaginam.
Porque não é com a arma que a gente conhece, não. É com as armas que estão no espaço, e eu já vi essas armas, e é desolação total se eles usarem. Então, assim, são coisas estranhíssimas que a gente está vendo, e o Elon Musk sabe disso e tem acesso a isso. Não acesso dele a apertar um botão e jogar isso, mas pelo menos satélites ele tem, né? Pelo menos o controle dos carros elétricos ele tem. Eu não sei se o pessoal tem esse discernimento, mas quando começou a guerra na Ucrânia, houve uma campanha nos Estados Unidos para que o Elon Musk desligasse todos os carros Tesla na Rússia. E ele pode fazer isso. Aí você imagina, peraí, eu tenho um carro fabricado pelo Elon Musk, se ele entra em um conflito com o meu país, ele quer desligar meu carro, ele consegue desligar? Olha só. Aqui não são tantos assim lá na Rússia. Né? Ainda bem que não são tantos, né? Então isso é um outro aspecto de uma soberania nacional que vai ficando meio fragilizada quando você tem um equipamento que o cara consegue desligar de lá. Igual a Apple estava fazendo quando começaram alguns protestos na China, para não serem pegos pela polícia, eles não estavam usando o sistema de mensagem normal deles. O que eles estavam usando, os protestantes? Não da reforma protestante, né? Os militantes lá. Eles estavam usando aquele compartilhamento, como é que é? AirDrop. AirDrop. Eles estavam usando AirDrop e aí pediram para o Tim Cook lá, o CEO da Apple, desligar o AirDrop na China e desligou. Você fala, cara, eles conseguem desligar o AirDrop no país. Os caras porque eles se comunicavam por AirDrop para não deixar registro, né? Nossa. Tipo, eles mandavam uma imagenzinha, ó, o protesto é tal horário, tal lugar, e o cara recebia e deletava, entendeu? Então, é poder demais, é controle demais, a coisa vai ficando muito estranha. Não, mas ele tem essas informações, né? Quantos usuários, o perfil de usuário que usa essas ferramentas, né? O AirDrop, por exemplo. Sim. Ele tem como ver aí, de repente, tem um comportamento anômalo, né? De repente, tá todo mundo usando AirDrop. Você fala, pô... E o ponto cresceu muito, né? Cresceu muito. O ponto que eu falo, assim, que é sempre muito difícil, né? Saber o que é melhor. A gente tá sempre tentando pensar no equilíbrio, né? Bom senso. É aquilo, você prefere um Facebook ou um Twitter, um X, na mão do Elon Musk ou do Mark Zuckerberg? Sim. Ou na mão do governo? Imagina, o Facebook é do governo, 100%. Não, controla um pouquinho, tem atuações. Não, é dele. Não, mas eu acho que é meio inocência, né? Porque, por exemplo, pega a campanha do Trump. O Elon Musk é pró-Trump, ele fala. Abertamente. Depois do atentado, então é assim, você não precisa estar na mão do governo tal. Mas no Google, por exemplo, o Trump deve ganhar. Mas no Google, por exemplo, no Facebook, tá rolando isso agora, nesse exato momento, você pesquisa assim, Trump Rally, que é o rally do Trump, né? Só aparece Kamala Harris. Né? Só aparece a Kamala. Tipo, Shadowban da vida, sabe? De botar pesquisar. Trump Assassination Attempt... Não aí aparece uma propaganda Kamala Harris, mas tem nada a ver. Mas aí você também pode comprar pela palavra, né? Ali é a estratégia de campanha, né? Pode, mas assim, você concorda que aí começa a estar num nível que aí se o governo entra só algumas partes, isso aqui não, isso aqui é proibido. O que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, não se podia associar o Brasil ou o Lula ao Maduro durante a campanha. Isso. Vira a página, onde estamos? Sim, não se podia associar uma pessoa X lá do PT ao PCC. Então, isso é legal. Vira a página onde estamos. Mas você falou você prefere na mão do Elon Musk ou do governo? A minha pergunta que eu ia fazer é quem garante que já não está na mão do governo? Lógico, exato. Né? Mas essa quem garante que não está? Se você olhar a origem dessas empresas, todas elas têm vínculo com o setor de inteligência. Todas. Vou dar um exemplo. O Sergey Brin, que é o pai do Google, ele é um russo que estava estudando doutorado na Universidade de Stanford. E ele recebe um patrocínio de uma empresa vinculada à Incutel. Incutel é a incubadora da CIA, de novas empresas. Então, eles estão trabalhando junto ali. Não, totalmente. O Elon Musk, a galera talvez nem todo mundo perceba ou veja ainda, né? Mas ele é o que é por causa do governo americano. Por conta das pesquisas realizadas, financiadas. O próprio Facebook também tem um patrocínio ali forte da CIA. Todas essas empresas, a NSA, a CIA, obriga a ter um backdoor para eles poderem acessar. É que aí, quando ele fala do jeito, ele é o arauto né? Ele é o que põe a cara, né? Mas é isso que eu ia perguntar, assim. A gente claramente tem um mundo e uma visão geopolítica que acontece e que também aborda uma parte cultural. Sim. Uma questão das empresas, o capitalismo se funde em alguns cenários, em especial nas indústrias mais relevantes, como a bélica, de espaço, etc, etc. Mas quando a gente vai caminhando para a cultura, você ainda tem um capitalismo atuante.
vamos dizer assim, né? Como empresas. Sei. Como que você vê o movimento cultural, que ele é cada vez mais dual no mundo? Então, por exemplo, uma BMW no Brasil, ela pode colocar lá a bandeira LGBT e no Oriente Médio jamais ela vai fazer isso. Sim. E ao mesmo tempo você vê que as agendas do que é o circo, que se apoia muito nas marcas, Copa do Mundo, Olimpíada, etc., vai percorrendo um núcleo que você fala assim, não é possível. Assim, agora é Paris, depois é Los Angeles. Que é completamente o lado progressista, vamos dizer assim, né? O lado completo. As cidades mais woke do planeta hoje são Paris e Los Angeles. E muitos têm dito sobre, inclusive, a forma como está se posicionando esses grandes eventos como uma questão de... Uma propaganda. Uma propaganda de enfrentamento. Sim. Como que você vê esse cenário... cultural, você diz? Cultural, que mas cultural permeia o todo. eu incluiria a indústria cinematográfica também, streaming, tudo? Total, streaming tudo. Então, esse assunto é legal. Eu sempre digo lá nos meus vídeos, lá no meu canal, nos meus cursos, quando eu falo de Hollywood, por exemplo, Hollywood não é uma indústria de entretenimento, é uma indústria de propaganda. É o soft power. Né? É uma propaganda de Estado, né? Também a CIA, né, financia vários filmes. Então, a gente tem... Hoje dá para saber o nome, né? O Chase Brandon era o agente da CIA que era chefe do escritório de ligação da CIA com a indústria de entretenimento. Então, assim, Missão Impossível 3... vários desses filmes aí de... deixa eu ver qual outro aqui do... Independence Day, acho que Independence Day, o Identidade Born. Identidade Born. Todos esses filmes eles foram orientando. E ele explicou, por exemplo, se um estúdio Hollywood chegasse e a gente abordasse ele e falar, se você mudar um pouco a história e incluir esses elementos que a gente quer, a gente oferece para você figurantes, soldados para serem figurantes, a gente oferece tanque de guerra, aeronave para você usar. Então, uma influência muito grande da China na indústria do entretenimento, que eles já são acionistas de boa parte delas, e da CIA também. Então, assim, existe uma agenda geopolítica dentro da indústria do entretenimento. Por quê? Isso envolve esporte também. Porque, ao contrário de um discurso ideológico, vamos supor um político falando, isso aqui é o melhor para você. Quando uma pessoa assiste, e aí eu estou entrando um pouco na minha área de análise de discurso da linguística, quando uma pessoa assiste um discurso ideológico ou político, ela está com o espírito crítico aguçado. Ela está, não sei se eu concordo ou não, entendeu? Ela está mais na tendência de não concordar. Está fazendo uma leitura que a gente chama de uma leitura como se fosse de contraposição. Mas quando você está vendo um filme ou escutando uma música, você não está com essa armadura colocada. Você fala, cara, isso aqui é diversão, isso aqui é lazer. Então as mensagens ideológicas entram com muito mais facilidade. Às vezes como um tom de comédia. Inclusive comédia também. A voz, né? Quanto mais light, menos resistência. E aí você sai do filme, esse filme foi muito legal, lotado de gatilhos ali que se fosse um discurso político você não ia aceitar. Vamos entrar nisso aí um pouquinho, né? Que você sempre vem de falar tanta coisa. Vamos falar um pouco de linguística. Como que você foi entrando nessa temática? Foi até seu mestrado, né? Doutorado. Como que foi Como é que eu cheguei nisso? Porque exatamente. Você estava ali e falou, alguém está precisando aqui do pesquisador, né, em linguística. Como que foi? Foi curiosidade? Então, eu sempre gostei muito de idiomas. Então, isso aí tem um pouco a ver, né? Na linguística, a linguística que trata de aquisição de língua estrangeira chama linguística aplicada. Linguística aplicada é a aquisição de idiomas, né? Eu já dei aula nessa área, lá na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. Mas, assim, sempre gostei muito de idiomas, de etimologia, de saber a origem das palavras. E aí eu fui estudar jornalismo. E aí, no jornalismo, chegou um ponto que eu estava conversando com minha esposa estudou junto comigo na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, na comunicação também. E aí ela entrou um pouco antes, ela já estava concluindo, eu vi ela fazendo trabalho final, monografia, eu falei, poxa, eu não achei uma monografia legal ainda. Você me dá alguma dica? Aí ela estava lendo uma revista super interessante, que estava falando sobre a reconstrução do idioma hebraico. E ela falou, olha só, essa matéria aqui é interessante, porque eu já gostava de hebraico, de estudar a Bíblia e tal. Geralmente, quem quer muito estudar teologia, geralmente vai ter que estudar grego, hebraico e o alemão também, que é muito importante, porque boa parte da teologia alto nível é em alemão. Então, ela falou, por que você não faz um trabalho sobre isso? Aí eu peguei aquela matéria, achei interessantíssima, que era um cara querendo
querendo justificar a ideia do Estado de Israel voltar a ser um Estado, né? Que era o Eliezer Ben Yehuda, que era um lituano, que teve essa ideia, né? Poxa, a gente é assassinado na Rússia, na Polônia, na Alemanha, nos Estados Unidos precisa de um país nosso, que ninguém venha matar a gente. Então começa essa ideia, precisamos de um Estado. Só que aí ele pensa o seguinte, como é que a gente vai dizer que nós somos um povo se a gente não tem uma língua? Porque uma das maiores características de um povo é a língua, né? E aí eles falam, vamos ter que restaurar nosso idioma. Só que o hebraico não era o mais usado, era só em contexto religioso. Então estava com uma defasagem de palavras enorme, não tinha palavra para avião, para eletricidade, por exemplo. E aí ele cria um jornal, que é Hatzvi, que é o cervo, e ele começa a jogar essas palavras que ele estava inventando dentro do jornal, daqui a pouco a galera estava usando na rua as palavras que ele inventava. E o interessante é que muita palavra ele tentava puxar do árabe, que era a língua viva mais próxima do hebraico, mas daqui a pouco ele estava puxando do lituano, do russo, do francês, por exemplo. Avião em hebraico é avião, parece francês, né? Francês, E então... Mas também é um neologismo, é uma palavra nova, né? Não tinha antigamente avião. Não tinha, mas é interessante que não vem de uma raiz semítica, né? Vem de uma raiz mais latina. Universidade, por exemplo, em hebraico é universita. Você escuta, você fala, meu irmão, isso aí é hebraico, mas eu peguei, hein? Peguei. Universita eu peguei, pô. Então, assim, aí ele consegue fazer esse projeto dar certo, aí tem a consolidação do Estado de Israel. E aí eu falei, cara, essa história é muito interessante, né? De o idioma, o poder que o idioma traz, né? E o controle que o idioma pode trazer também. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.